Olá, estudantes. Aqui é o Fabrício para mais uma aula na área de redes de computadores, dessa vez para tratar do assunto específico de administração e gerência de redes. E dentro desse universo ainda, onde existem vários protocolos que ajudam o administrador de redes a cuidar da infraestrutura, eu vou falar em particular do SNMP, Simple Network Management Protocol, porque ele é talvez o mais simples e o mais transparente de todos, menos dependente de alguma tecnologia específica e aquele que, profissionalmente falando, é o mais provável de você encontrar num roteador, num switch, e que também, como pode ser visto em outros vídeos aí, também funcionam em sistemas operacionais de mercado como Windows e Linux, independentes de plataforma, portanto. Eu vou começar falando um pouco sobre a administração de redes em si, então independente de protocolo, e depois eu sigo com os detalhamentos técnicos. Aos que estiverem interessados e não sabem disso, eu tenho um outro vídeo que mostra na prática como instalar no Ubuntu, como instalar no Windows. Não vou muito a fundo nos gráficos, mas eu dou a ideia geral, mostro da onde extrair tráfego de rede com os bytes que entram e saem por qualquer um dos adaptadores de rede de um computador qualquer. Então, por analogia, você faz aquilo na prática com qualquer outra instrumentação de rede também, qualquer outro ativo. Bom, primeiro, né? Gerenciar redes, por quê? Primeiramente porque ela hospeda, hoje em dia, né, desde muito tempo já, informações que são vitais para negócios. Se formos falar do caso da Univale, como exemplo, as redes de computadores são importantes porque elas dão apoio ao ensino em laboratório, elas são o caminho que hospeda, né, o caminho de transmissão de informações por onde ficam hospedados todas as informações institucionais, a sua intranet, seu material didático, o ambiente financeiro. Então, é o tipo da coisa que hoje, se parar de funcionar, afeta diretamente a operação de ensinar. Se você transportar essa ideia para qualquer outro negócio, vai perceber a mesma coisa, né? Se você estiver falando de uma rede de trabalho de programadores, numa software house, parar de funcionar a rede local, a internet ali, certamente para a operação, para né, o trabalho profissional, e então você tem uma justificativa sensata para fazer a gerência da infraestrutura. Sem contar, é claro, se a gente fosse ainda mergulhar de cabeça e falar de ambientes de nuvem, onde o objetivo da tua prestação de serviços é fazer infra para outras pessoas. Aí, mais obviamente ainda, você seria o primeiro a precisar saber de toda e qualquer falha que aconteça. Uma falha, ela pode levar a prejuízos financeiros, né? Também não é sempre assim, mas supondo que seja, isso vai justificar mais o teu investimento de pessoas e softwares para fazer monitoramento e ações de gerência na rede de computadores. As pessoas hoje esperam, né, que a rede de computadores seja parecida, transparente, tão boa quanto o fio de eletricidade que está ali sempre entregando 220 volts à vontade para a pessoa poder usar, né? Ninguém vai usar uma tomada de eletricidade imaginando que ela não vai estar funcionando. Esperamos transparência total nesse aspecto. E ainda é uma forma de você dar controle do desempenho, controle da disponibilidade. Desempenho tem a ver, então, o quão bem você entrega o serviço, e disponibilidade, o quanto esse serviço fica disponível versus offline, indisponível ao longo do tempo, tipicamente ao longo de um ano. E ainda, do ponto de vista de segurança, a gente espera que a rede sirva apenas àqueles que tenham credenciais ou direito de usar, né? E não qualquer pessoa ou qualquer intruso conseguir extrair acesso, conseguir copiar informações, fazer qualquer tipo de uso em cima da infraestrutura que é servida. Acho que a maior parte de vocês, pelo que imagino, entende que fazer gerência de redes tem a ver com usar um software para fazer gerência. Eu queria dizer que isso são coisas distintas, né? Uma coisa é fazer a gerência de redes, a outra é geralmente você estará operando um software para isso, mas gerência de redes pode ser ações humanas, ações de planejamento, ações de projeto, que daí nada tem a ver com esses softwares
ou podem vir a virar um projeto em software, mas uma coisa não necessariamente depende da outra. Envolve dinheiro, tipicamente envolve dinheiro. Pode ser que você queira comprar softwares prontos, como alguns que já vimos em outro vídeo, ou pode ser que você vai querer pagar salário para uma pessoa fazer gerência de redes, ou pode ser que você vai contratar isso como plataforma de nuvem. Então sempre envolve algum dinheiro e geralmente esse dinheiro tem que ser menor do que a expectativa de retorno em cima do negócio em si, né? A base para você estabelecer se um serviço de redes é bom ou não, atende ou não atende, não é 100%. Quer dizer assim, você não negocia acesso de rede a 100%. Imagine, por exemplo, se as operadoras de ADSL doméstico prometessem 100% de disponibilidade num serviço. Obviamente isso não acontece, muita gente diz 10, 20, 25% de garantia de serviço. Não é o caso abrir aqui um contrato, mas geralmente um pouco mais. 90, 95, 99%. E o nome disso, que alguns chamam de contrato comercial, né? Porque é um contrato comercial entre o consumidor e o provedor, na área de rede se chama SLA, Acordo de Nível de Serviços ou Service Level Agreement. E isso é um documento tipicamente concordado entre quem presta o serviço e quem contrata, só com os dizeres de disponibilidade, sem assim mensalidade, sem quanto vai custar. Tipicamente tem alguma penalidade, supondo que aquele mês o provedor, por problemas dele próprio, ficou sem conseguir dar acesso à internet para sua empresa, sei lá, mais do que 4 horas numa semana, em horário comercial. A mensalidade daquele mês não precisa mais ser paga, esse tipo de menção é válido, ou até ressarcimentos. Tá? Então, o SLA tipicamente é um texto assinado por um contratante e um contratado contendo frases desse tipo. O tempo máximo de parada de um serviço, do serviço prestado é de 4 horas. Na ocorrência de uma catástrofe que envolva impossibilidade técnica, logística, operacional de consertar o serviço, aí ambas as partes concordam que esse tempo dobra. Vamos supor, tem lá, rompeu, um, deu um problema na BR, não tem como os carros de trabalho da operadora se deslocarem até onde a fibra ótica rompeu, num deslizamento de terra e tal. Aí você vai ter problemas que não dá para. A empresa pode querer resolver, mas não consegue. Então aí você entra no outro nível de contrato, no outro nível de aceitação. E por aí vai. O importante é que seja bom para os dois e que quanto mais garantias você queira como contratante, mais caro vai ficar o serviço. Então, assim, fica uma pergunta, né? Qual a justificativa para se investir US$ 500 mil em software, por exemplo, e US$ 50 mil em treinamento, né? Para você ir lá na sede de um... Tem um amigo que trabalha numa empresa chamada SolarWinds, o Rafael, por exemplo, você cobra lá um treinamento de US$ 50 mil para passar uma semana lá aprendendo a usar a ferramenta, né? Qual seria a justificativa para isso? Exatamente em torno das expectativas de que a rede não pare. Dá para fazer com software livre? Sim, dá para fazer a maior parte das coisas com software livre, mas o capital humano é caro, né? E muita coisa acaba sendo feita com software proprietário, tendendo a isso quando você usa plataformas que são também proprietárias, por exemplo, usar Windows Server com SolarWinds ou com aquelas ferramentas como WhatsApp, que não é o WhatsApp das mensagens celular, aquele outro WhatsApp. Qualquer outra ferramenta típica de gerência de redes, seja para iniciante ou para uma infraestrutura avançada, sempre vai envolver algum tipo de treinamento, algum custo relacionado. As áreas que a ISO define pelo comitê OSI, né, que é o comitê que padroniza redes de computadores, para a gerência de redes, então aqui eu não estou falando do modelo de referência, falando só das áreas de gerência, são falhas, contabilização, configuração, desempenho e segurança. Uma empresa pequena não vai aplicar todos os detalhes de cada uma dessas 5 áreas, mas um provedor de telefonia, de internet, provavelmente sim. É uma grande empresa? Provavelmente sim. Um banco, uma instituição financeira? Provavelmente sim. Então, vamos dar uma olhada em detalhes sobre cada uma delas. A de falhas tem a ver com capacidade tua, seja com apoio de software ou não, de contabilizar eventos de falha. Nesse momento, deixa eu só dar uma conferida aqui, isso, no meu computador. Capacidade de você detectar, então, que um enlace caiu, que uma falha de internet aconteceu, que um roteador resetou, que alguém acessou o roteador e desligou uma interface de rede sem querer, ou
querendo ou sem saber o que estava fazendo, mas são falhas. E aí algum outro ser humano tem que ir lá consertar, né? Se isso acontece, a gente chama falha mesmo. Logo, você quer que um mês de trabalho na operação de redes tenha zero falhas. Isso raramente vai acontecer, sempre vai ter algum tipo de falha tua ou da operadora, ou se você é a operadora do teu cliente, então, se colocando no lugar dela. E essas falhas têm assim, tipicamente são ação ou omissão humana, ação quer dizer fez uma coisa errada, omissão é deixou de fazer uma coisa que devia. Ao longo do tempo também, né? Falhas podem acontecer mesmo que tudo esteja bem, ou então uma fibra ótica fica exposta, um rato rói, come o Kevlar, ou a fibra de aramida em volta do cabo de fibra, e aí você tem que ir lá resolver. Ou ainda é uma série de erros. Por exemplo, uma placa de rede com falha, pode acontecer, ao longo do tempo ela sofre lá uma descarga eletromagnética ou uma falha no chip mesmo e vem a falhar, começa a dar problema, estraga o switch, ou estraga a rede em volta, ali, os computadores em volta, eu quero dizer, em volta do ponto de vista de topologia de rede, né? Aparece um vizinho novo, uma empresa, né? Uma empresa nova, que agora faz, por exemplo, enrola corda, e por enrolar a corda gera um campo eletromagnético que afeta a tua operação, já que o trabalho mecânico de enrolar gera um campo dessa natureza, e aí você começa a perceber que uma falha está acontecendo ali, a tua empresa está muito perto de uma subestação, e aí quando tem uma descarga elétrica lá, queima teu equipamento e tal. Então, tudo isso eu já vi algumas coisas dessas, bastante, diga-se de passagem, tudo são cenários válidos para configurar uma falha. A ideia é, nessa área de gerência, que você detecte onde a falha aconteceu, que você isole essa parte da rede, supondo que faça sentido isso. Por exemplo, uma VLAN tem um servidor de HCP que alguém ligou um access point ali que não devia ter ligado. Até que você descubra onde está esse access point, aquela VLAN vai ficar comprometida. Então você vai deixar aquela VLAN isolada, ou sem propagar algum broadcast, ou sem fazer roteamento entre VLANs, para parar para conter o problema, deixá-lo num rol menor de problemas. Vai alterar uma configuração de rede, vai desligar aquela VLAN até que você identifique o problema. Lá, vai ligar para todo mundo pedindo para que tire os computadores do cabo de rede, ou você vai fazer isso remotamente por SNMP num switch. Né? E aí, com isso, você está se precavendo do ponto de vista de deixar o impacto menor e de achar uma rota alternativa. Se for um sistema autônomo que tenha 3, 4 provedores que prestam serviço para ele, vai desligar a interface de rede que conecta num sistema remoto desses e vai ficar operando com as outras 2 ou 3 que você tenha. Então, vai diminuir impactos, por assim dizer. Contabilização é um poder que você tem ou não tem, né? Espera-se que tenha, de gerar indicadores sobre tudo o que acontece na rede, ou pelo menos tudo aquilo que você considera importante. Por exemplo, usar SNMP para ler if-in e if-out octets, que é daquele experimento da outra aula, é um exemplo de gerência de contabilização. Se você armazenar aqueles contadores dos roteadores, das interfaces mais importantes da rede ao longo do tempo, você vai ter contabilidade independente de gráficos, né? Quer dizer assim, você vai saber quantos bytes passam por dia, por hora, para onde vão, o que fazem. Podemos aumentar esse cenário, contabilizar HTTP versus outros protocolos na rede de acesso à internet, vai categorizar Facebook e YouTube, que são grandes assim vilões de banda, né? Grandes consumidores, versus sistemas outros, sites notícia, qualquer tipo de categorização que gere número, quantidade de usuários que logam, quantidade de logins às 8 da manhã, supondo que às 8 da manhã seja um horário de grande tráfego, isso vai te dando parâmetro. Eu gosto de dizer assim que tem muito a ver isso com o painel de um automóvel. Eu vou até pegar aqui um painel de automóvel, vamos ver se eu acho algum rapidinho aqui na internet. Esse aqui tá legal. Vou pegar esse aqui, tá bem evidente. Se você passar uma fita isolante em todo esse painel, você consegue dirigir um automóvel?
Provavelmente a resposta é sim, dá para dirigir o automóvel sem o painel. O que, que você vai perder ali? Você não vai saber o giro do motor, se for um motor câmbio mecânico, né? Pode ser um indicador para você trocar de marcha. Não vai saber a velocidade que está, vai ter que imaginar pelo feeling, né? Mas não vai saber exatamente que velocidade está. Nesse exemplo aqui, não vai saber que uma porta está aberta, a não ser que você olhe para a porta, mas não para o painel de gerência. Eventualmente vai saber que o carro não esquentou, mas provavelmente o indicador vai estar apagado ali, você não vai estar vendo, então o motor pode esquentar por falta de líquido no radiador, então você não vai saber, você vai saber quando fundir. E a gasolina você vai ter que ficar abastecendo de tempo em tempo, porque você não sabe quando vai acabar. Então toda vez que você, sei lá, passou 5 dias, não sabe o quanto andou de distância, você vai ter que abastecer, porque você não sabe quantos quilômetros fez. Aqui também não está aparecendo a quilometragem total, não vai saber. Enfim, dá para dirigir um carro sem esse painel? Dá para dirigir. Fácil? Não, você vai ficar todo preocupado e nunca vai saber quando um problema acontece. Então é nesse aspecto que eu coloco a gerência de redes como um todo, mas a de contabilização em particular significa ou você tem instrumentação para ter um parâmetro, um baseline, uma linha de trabalho, né, para estabelecer o que é normal na tua rede de computador, ou você vai sempre achar que está tudo bem, mas como você não vê as coisas passando pelo fio, não vai saber também quando é problema. Então, olha só, os objetivos é evitar que o usuário abuse dos privilégios, eu quero dizer, consuma a rede à vontade sozinho para ele, monopolizando, isso é possível, né? Em casa acontece direto. É, fornecer jeitos, mecanismos, formas otimizadas para as pessoas poderem trabalhar. Quer dizer assim, se uma rede tem que trabalhar a 100 megabits por segundo, ela tem que estar a 100 megabits por segundo boa parte do tempo. E ainda conhecer atividades dos usuários ou os hábitos de uso de uma rede com detalhe suficiente para saber planejar a expansão dessa rede. O gerente de redes, então, especifica esse tipo de coisa. Se fôssemos falar de painel, de automóvel, eu falaria de velocidade, nível do óleo, giro do motor, a marcha em que está, supondo que fosse possível, o câmbio for automático, nível bateria, que hoje em dia nem muitos carros têm, né, um medidor de bateria, mas é um indicador. O gerente especifica, então, velocidade das interfaces de rede, quantidade de switches ligados, quantidade de rostos ligados, bytes que passam por dia em cada uma das interfaces. Enfim, seriam as primeiras 5 perguntas que eu faria se eu chegasse num local para saber se ali existe ou não existe gerência de redes. Depois temos a gerência de configuração. Essa aqui ela não é assim tão importante uh, ela é importante, mas assim, ela é muito importante em medida de catástrofe. Quer dizer assim, imagine uma rede grande aí, né? Vamos pegar uma rede de 1000 computadores. Deve ter lá 20, os 20 switches, talvez mais, alguns 2 roteadores, algo assim. Se essas 20 switches e 2 roteadores fossem completamente apagados à meia-noite de hoje, apagados em questão de configuração de VLAN, configuração de como o DNS vai se propagar ali, a quantidade de telefones VoIP versus desktops, prioridade de uma porta em cima da outra, mas vamos supor que a parte de software dele fosse toda apagada. Quanto tempo levaria para recuperar as configurações, né? Essa configuração está na cabeça de um gerente de redes, essa configuração está documentada. A versão documentada reflete exatamente o que está rolando na prática, ou na verdade os caras vão tocando, né, os gerentes de redes vão tocando a configuração de rede no dia a dia e não esquecem de passar para o papel. Então, se a resposta for sim, né, você tiver uma documentação que espelha a realidade, dá para dizer que a gerência de configuração está bem feita. E ainda, adicionando a isso, né, conseguir estabelecer relacionamento entre os componentes, sabe, sei lá, 2 switches, como é que eles estão ligados, qual é a função do roteador para distribuir acesso à internet para esses switches, política para manutenção, como é que se para, quantas horas para, em que hora do dia para. Se o expediente for mais ou menos como o da universidade, que tem que estar funcionando das 8 da manhã até as 10h30 da noite, então a parada tem que ser feita das 10h30 da noite à meia-noite e meia. Aí tem os problemas trabalhistas,
pode fazer manutenção desse tipo normalmente por 2 horas apenas por dia. 2 horas é suficiente ou não? Quando que atualiza os firmwares? Quando tem falha de segurança ou a qualquer melhoria? Firmware é o sistema operacional, né? Ou por assim dizer, o software embarcado que roda dentro de um aparelho desses. Você tem lá 80 access points, vai atualizar os 80 numa paulada só, vai distribuir ao longo da semana. Tudo isso tem a ver com a gerência de configuração. São dilemas difíceis, é fácil falar sobre eles, mas é difícil viver, executá-los na prática. Desculpe. Bom, na gerência do desempenho, você tem aí sim a interface em cima da gerência da configuração. A configuração era antes de... Aliás, desculpem, é da gerência de contabilização. Então, no desempenho, você está olhando para a contabilização, os números todos que você gerou, que você guarda, que você tem documentados e quer exibi-los de uma forma decente, né? Quer fazer um painel parecido com o do automóvel, quer fazer um painel para uma televisão de LED de 32 polegadas, vai ficar lá na sala de NOC, no Network Operation Center, na sala de TI, mostrando ali indicadores de comportamento da rede. Então aí você usa softwares dos mais diversos, e aqui a maior parte das pessoas entende como gerência de redes, vai monitorar as atividades, vai monitorar os computadores que estão ligados, o servidor tem que estar sempre ligado, então tem que estar sempre monitorado, desktop tipicamente tem que estar desligado depois do horário de trabalho, mas também não é um fim do mundo ficar ligado, pode ser que alguém esteja trabalhando, foca em servidor. No desempenho vai te permitir descobrir quando que um link de 500 megabits é pouco, com acesso à internet, a partir de que momento você tem que passar para 1 gigabit, se isso vai valer a pena, se o preço pago pelo cliente justifica o aumento da banda, e você vai ter que gerar estatística, análise, desempenho. Se você tem um provedor, né, tem alguns alunos que têm provedor de acesso, ou trabalham em provedor de acesso, conseguir ter certeza, ter instrumentação para ver se a quantidade de bytes ou bits por segundo contratada do seu provedor de longo alcance, da Embratel, da GVT, da Oi, da Vivo, do que for, um custo-benefício bom. Vamos supor que custe R$ 1.000 R$ 2.000 cada gigabit. Você comprou 5 gigabits. Será que você entregaria o mesmo serviço com 4 gigabits, permitindo economizar R$ 2.000 cada mês na tua operadora? Será que os clientes estão esperando aumento de demanda, de serviço, de qualidade, de vazão, de largura? Então aí você vem na parte aconselhadora, você tem o painel e sabe mais ou menos para onde guiar os investimentos e direcionar a expansão da rede que você opera. E ainda na gerência de segurança de rede, né, segurança de rede, você está querendo proteger disponibilidade. O resto é detalhe, mas a ISO coloca confidencialidade, integridade e disponibilidade. Aqui a ISO descreve, a OSI, né, o Comitê de Design de Redes, acessibilidade, integridade e disponibilidade. Então, a gente define assim, disponibilidade é estar funcionando ou não. Então, esse é o grande alvo da segurança. Se alguém faz um ataque na rede, não nos sistemas operacionais, não no banco de dados, não no servidor de arquivos, não no servidor web, mas na rede, um ataque DOS, um ataque de recusa de serviços, um monte de ping repetido, um monte de comando ICMP, eles afetam a disponibilidade. Outros ataques diferentes afetam outras propriedades da nossa estrutura, mas o que importa aqui no estudo de redes é a disponibilidade. Então aí entra a política de segurança de informação, na expectativa do que as pessoas que estão na rede local, caso você trabalhe numa empresa, cuida da rede para os outros funcionários, estabelecer a política. Se for uma relação comercial, não vai ser política, vai ser o SLA. Vai viver essa política, né? Vai executar as tarefas, vai manter login, senha, token, autenticação 2 fatores, o que for funcionando para se essa política demandar. A função e privilégio de cada cargo, o que cada pessoa vai fazer, mapear essas autenticações para cada equipamento de rede, estabelecer níveis do administrador de rede sênior, pleno e júnior, fazer isso acontecer na prática, né? Vai guardar logs da auditoria, vai guardar logs das tentativas de acesso SSH a um servidor, de telnet a um roteador,
tentativas, sei lá, de varredura nas portas que são relevantes aqui para o nosso trabalho e vai ler muito log, né? Vai ler muito log para ter certeza que o que está acontecendo são ações sadias e não tentativas de invasão propriamente ditas. Bom, entrando então mais na seara do monitoramento, né, na gerência de redes por meio de monitoramento, monitorar é observar, é registrar, é olhar essa estrutura funcionando, entender os componentes, como por exemplo if-in, if-out octets, e saber o que você quer tirar dali de informação. As informações são em três tipos. Aqui também gosto de fazer um exemplo. Quem já viu essa aula acontecer em sala de aula já me viu fazer esse exemplo. Vou pegar um caso aqui, pegar um navegador. Diz assim, as informações podem ser estáticas, dinâmicas ou estatísticas, né? Vamos pegar aqui um aparelho de ar-condicionado. A maioria das pessoas conhece o aparelho de ar, né? Se você fosse... Esse aparelho aqui, ele não tem SNMP, não é gerenciável por rede, ele é no máximo ele é gerenciável por um controle remoto infravermelho, né? É o split aqui. Se você quisesse gerenciá-lo por rede, por exemplo, ali na Univale, a gente tem, sei lá, 200, não mais, 300 talvez, ar-condicionados split, e quisesse ter uma gerência de rede para, por exemplo, às 23 horas da noite, 23 horas, mandar um sinal de shutdown para todos eles, seria importante, né? Justificável pela economia de eletricidade. Às vezes o professor deixa o ar ligado, às vezes o controle de ar não está funcionando, acabou a pilha, aquele painel que a gente tem na sala falha. Então, se você quisesse ter controle sobre 500 desses aparelhos, botar lá um módulo gerenciável, se você fosse fazer, que informações gerenciais são importantes? Do ponto de vista estático, são aquelas de inventário, quer dizer assim, a marca do aparelho, o modelo, a sala em que ele se encontra instalado, por exemplo, sala 110 do bloco B5. Por que isso é importante? Porque se eu receber um alerta desse aparelho de que ele está estragado, ou que ele está falhando, ou que ele não respondeu, ou que ele continua ligado mesmo após pedir para desligar, eu vou lendo essa descrição estática de inventário, eu vou saber onde ele está e eu não preciso procurar pela universidade inteira. É óbvio, né? Também, se eu souber o modelo, eu posso fazer uma medição para fins de seguro de todos os aparelhos que eu tenho. Se eu souber o modelo, eu posso saber quantos watts ele consome no máximo, para saber qual é a carga elétrica máxima que a universidade está sujeita a ter para um planejamento da fiação elétrica. Então, você veja quanta coisa interessante. A maioria delas nem precisaria de um módulo SNMP, mas são importantes para fins de inventário. Além disso, temos as informações, então, dinâmicas. As dinâmicas são, assim, aquelas do diagnóstico mais importantes. Se ele está ligado ou não está, isso é dinâmico, altera ao longo do tempo. Se ele está ligado, ele pode estar ligado, supondo que seja com inverter, né? Um versor de corrente. Ele pode estar ligado a uma potência mínima ou numa potência máxima numa escala de 0 a 5. Não é bem isso que eles fazem, mas vamos supor que dê para interpretar numa escala de 0 a 5, onde 0 é só ventilando e 5 é gelando o máximo possível. Ou a temperatura, mas enfim, aí eu consigo ter um parâmetro no momento de qual é a carga elétrica que está passando em cada um desses aparelhos. É um motivo para ter uma informação dinâmica. Tem outras, né? Por exemplo, a tensão de entrada é 220 volts. Mas ela oscila, 210, 215, 217, 220, até 240. Então, pode ser interessante para poder ter uma relação ali de carga elétrica rolando no momento. Posso ir muito além disso para dizer a velocidade dessa ventoinha, se o posicionamento desse aparelho está para sair ar para cima, no meio ou para baixo. Aí tem que ver se você precisa disso. Mas é isso que a ISO quer dizer com informação dinâmica. Estatística tem a ver com o seguinte, é uma fração, né? Horas ligadas por dia. Ao falar por dia em português, eu estou falando uma barra de dividir.
quantidade de dias em que o aparelho foi usado pelo menos 1 hora, né, por ano. Então, lá você tem 365 dias no ano, e que até um mapa de que aparelhos são usados, ou quantos dias de fato o ar-condicionado é ligado, porque a maior parte do tempo, ou pelo menos uma parte proporcional do tempo, o ar não precisa estar ligado. Então, a gente vai ter um controle de conhecimento humano novo, saber na média quantos dias o aparelho de fato é ligado, né, para poder planejar o futuro. Então, quando você tem uma informação que é desse tipo, uma coisa por outra, é sempre um atributo dinâmico por uma unidade de tempo, né? Watts por hora, quantidade de horas ligadas por dia, dias ligados por ano, né? Então aí você consegue ter conhecimento humano em cima de uma coisa que estava lá, funciona, está lá funcionando, mas agora você tem controle sobre ela. Então, esses são os 3 tipos de informação. Se você for apelar para uma internet das coisas, IoT, eu não tenho certeza que SNMP seja o protocolo adequado para IoT, porque IoT envolve baixo consumo, envolve talvez minimalismos, que o SNMP seja, apesar de ser Simple Network Management Protocol, protocolo simples, ele ainda é assim, é complexo, é grande o suficiente para ocupar memória demais, consumir eletricidade demais, mas ainda assim a ideia é a mesma. Na IoT, se você quiser ter, então, estacionamentos na cidade toda que sejam gerenciáveis para que a prefeitura saiba onde tem o cliente saiba onde tem vagas, a prefeitura saiba a taxa de ocupação real ao longo de um dia, para que um aplicativo te leve diretamente a uma vaga livre, você vai precisar de atributos de gerência desse tipo, né? Dinâmicos. E para a prefeitura, supondo que seja ela que vai estar interessada em saber a taxa de ocupação dos automóveis na cidade, então você vai ter que botar um sensor em cada vaga e cada sensor desse ser lido por SNMP, dá um projetão. Né? Bom, seguindo. As informações transitam entre o que a gente chama de gerente e agente. É modelo cliente-servidor, eu poderia dizer gerente é o cliente e agente é o servidor. Mas na área de redes de gerência, isso é chamado de gerente e agente. Mas reforçando, gerente é o cliente, é o software de gerência, e agente é um servidorzinho que fica lá servindo as informações estatísticas, estáticas e dinâmicas de um dispositivo qualquer. Existem 2 técnicas, deixa eu ver se tem o gráfico sobre ela à frente, não tenho? Não. Uma delas chama polling. No polling significa que, vamos supor que eu sou um gerente, tenho 10 agentes para cuidar. Agente 1, qual é a sua velocidade? Quantos bytes passarei? Passou 1000 bytes. Agente 2, quantos bytes passarei? 500 bytes. Agente 3, quantos bytes passarei? 700 bytes. Então, eu estou somando 1000, mais 500, mais 700. Eu estou fazendo a pergunta para cada um dos agentes e eles estão me respondendo. Como você com o navegador acessando um servidor web. Então, polling é esse ato. E é assim que a maior parte dos softwares funciona, ou seja, gerência de redes ela é ativa. O software de gerência fica perguntando o estado de cada agente quando está funcionando. Por quê? Porque se para de responder é porque parou de funcionar. Então, é nesse sentido que acontece. É o melhor jeito? Não. Mesmo quando você fala lá em sistemas operacionais, trabalhar por polling é sempre pior do que por interrupções, né? Para quem sabe do que eu estou falando, aí fica um parêntese. No Event Reporting, o dispositivo te avisa, a gente presume que está tudo bem. Ninguém faz pergunta de se está bem ou não está, ninguém faz polling, ninguém faz nada. No Event Reporting é o dispositivo que, estando numa situação anômala, diz para você que está anômalo. Então, é mais ou menos como o ser humano quando vai para o médico. O médico está lá, vamos dizer, o médico de emergência, ele está lá paradinho no hospital. Se ninguém está lá chegando até ele, é porque ele presume que está todo mundo bem. Mas chega um acidentado lá, o médico trata o acidentado. Então é nessa mesma ideia que o Event Reporting funciona. Quando um dispositivo passa mal, ele pede ajuda. O problema é se ele estiver morto, né? Digo, se o dispositivo perdeu conectividade, que avisar que perdeu, não dá para avisar. Então você vai ter que mesclar, vai ter que fazer polling de uptime, de saber quem está ativo e quem não está, quem está disponível e quem não está, quem está ligado e quem não está, e vai aceitar event reporting quando alguma anomalia acontecer.
na minha opinião, é assim que se faz, né? Você pode fazer diferente. O Poly eu acho que é obrigatório. Event Reporting ainda acaba sendo uma escolha mais rara. Enfim, essas são as considerações do monitoramento. Já o controle, na minha opinião, na área de redes ele é bem opcional. Eu sei que eu posso pagar caro por falar isso, mas geralmente a gente quer saber se o problema está acontecendo e não exatamente fazer com que o software de gerência resolva a questão. O software de gerência vai te avisar, vamos supor. O software de gerência está avisando que o link 3 caiu. Qual é a solução? Provavelmente não é o software de gerência de redes que vai dar. A solução vai envolver você ligar para a operadora, fazer teste de ping, desligar o roteador, ligar de novo. Talvez o software de gerência aceite mandar um comando para o roteador dizendo assim, desliga a interface que falhou e ligue de novo, faça o down dela e depois o up, né? Talvez, mas não, eu não delego ao software, eu vou lá e faço eu mesmo, né? Se for de madrugada, vai ser um alerta no teu celular dizendo que o problema aconteceu. Então você tem que ponderar sobre isso, mas controlar significa poder agir. E eu acho isso uma atitude mais rara na gerência, acaba sendo mais o administrador que faz. Bom, aqui é uma tela de captura demonstrando que o tráfego de rede ele pode ser capturável e nessa transmissão POP aqui, né, do protocolo POP3 na porta 110, você pode ver a transação, inclusive na parte da autenticação, porque não há SSL. Só para dar uma ideia de que tráfego é capturável. Tráfego você captura dependendo da tua posição na rede. Por exemplo, se você coloca um computador em bridge, em ponte, entre os roteadores da empresa e o roteador de saída para a internet, você pode capturar todo o tráfego da empresa que sai e entra da internet. E aí você pode capturar esse tipo de tráfego. Para quê? Para invadir? Não. Para ter uma ideia, para ter controle, para ter estatística, para ter conhecimento sobre as coisas que acontecem ali. Então, isso é possível de fazer. E essa é a cara de uma captura de tráfego para quem nunca viu. Esse programa aqui já não se usa muito, né? O Wireshark é o sucessor. Escrevi errado, mas corrigiu. O Wireshark é o programa de captura de tráfego que você pode botar na sua máquina, pelo menos para ter uma base de como fazer captura. Vai capturar o que é da tua máquina. Não vai conseguir capturar muito provavelmente o tráfego do celular do seu irmão, do seu pai, da sua mãe para com a internet. Não. E aqui, vejam só, essa é uma aula teórica, mas vejam o WhatsApp aqui funcionando, adicionando um roteador, pelo menos para monitoramento por ICMP, por ping, nada de SNMP. Vai fazer por ping, pelo menos por ping. E aí diz assim, ó, se a interface mudar para down, dê um alarme. E se permanecer down por 2 minutos, mande um e-mail. É uma lógica adequada, né, de gerência de redes. Por SNMP, eu acho que não é o caso de falar aqui, já tem outros vídeos mostrando, e eu também vou fazer aula de SNMP hoje. O polling fica testando se a máquina está ativa, então aqui está dizendo assim, ó, eu só vou testar o Google se o meu roteador de casa estiver respondendo, porque se o meu roteador de casa parou de funcionar, não adianta testar o Google, porque meu roteador é obrigatório no meio do caminho, então você pode colocar esse tipo de condição aqui, faz bastante sentido. E um software de gerência para alertas, para monitoramento, é essa cara aqui, né? Não precisa ser assim, mas você vai ter lá um ícone para cada dispositivo e vai entender que verde é bom, está fazendo ping, está passando, e vermelho é algum problema, né? Não está respondendo. Aqui temos uma tela do Nagios. Nagios é, na minha opinião, o melhor software para isso, mas varia, tem gente que prefere de outros fabricantes, sem problema algum. E você vê um monte de itens verdes, isso aqui é de quando eu trabalhava no departamento de TI da Univale. Eu monitorava lá, então, um monte de dispositivos, um monte, né? Note que o que menos tem aí é servidor, Windows e Linux. Só pela nomenclatura, ó, são um monte de links, ADSL da época, aos servidores de autenticação, que não eram FreeBSD nessa época aí, os relógios ponto, dispositivo de rede, por ser de rede, né, todo mundo aí deve ver, dispositivo ponto onde trabalha,
biométrico, muitas vezes, aquele aparelhinho lá, então se dá uma monitorada neles por rede também, por ping, e aí você já tem uma base, quer dizer que se o relógio ponto de Balneário Camboriú falhar, for desconectado da rede, alguém sabotá-lo, acabar a energia elétrica só no local onde ele está, eu vou ser o primeiro a saber, eu não vou depender de alguém me ligar lá. Então aqui nesse caso temos uma falha crítica, ó, no link entre Itajaí e Balneário Camboriú da época, né, uma situação momentânea da época, demonstrando que não estava funcionando. É óbvio que nessa altura do campeonato muita gente já tinha ligado para nós, dizendo que o problema tinha acontecido, mas de qualquer forma sabíamos antes de todo mundo. Então, a central telefônica, relógio ponto, roteador, servidores, claro, central telefônica mais um pouco e enlace ADSL, tudo monitorável pelo menos por ping e alguns deles por SNMP também. Todos são por SNMP, provavelmente todos aqui dessa tela são, mas é uma questão da gente querer ou precisar fazer monitoramento num nível mais alto ou não. Fica só no ping. E aqui, então, aí a visão bem dinâmica da coisa. E aqui uma visão mais estatística, vendo ao longo de um mês para um certo host ou para alguns hosts, o downtime, ó, peguei um sistema problemático, ele ficou 4 dias parado, num total de um mês, de 31 dias mais ou menos, ficou 4 dias parado. Então isso aqui é um caso muito ruim de disponibilidade, porque houve uma parada grande ali, né? E isso pode acontecer. Tá? Às vezes a operadora não tem como consertar, fica assim mesmo. Aqui uma outra artefato, outro pensamento do monitoramento, que daí tipicamente envolve SNMP, o de baixo com certeza envolve SNMP, que é a grafagem. Então a grafagem é uma arte, isso aqui é feito à mão, quer dizer assim, você pode manipular precisamente e passar os parâmetros que quiser, na escala que quiser, com as cores que quiser, pelo tempo que quiser. E aqui você tem então em bytes, que não é a quantidade muito comum para banda base, né? Banda base é em bit, mas aqui está vendo no nível do usuário, ó, num link de uma época de 10 megabytes por segundo, 100 megabits por segundo. Os picos, aí, os 100, 120, né? Os picos de consumo da época. Então, no máximo foi 12, ó. E no total desse gráfico aqui, começou um pouco antes, começou meia-noite, terminou à meia-noite, 674 gigabytes. Então, bastante coisa. Né? Meio terabyte. Hoje em dia até não é muito, mas meio terabyte pode ser bastante tráfego para um dia. A temperatura da CPU, obviamente aqui é uma falha, né? Foi resetado, foi rebutado, leu zero do agente, então não caiu a zero de verdade, uma falha aqui, ó, ficou downtime. E o normal tá aqui, mas daí pelo menos você está sabendo qual que é o normal. Umas oscilações, um momento bastante complicado, ó, bateu. Provavelmente aqui o que aconteceu? Um ar-condicionado falhou em algum lugar. E aí você teve o downtime logo em seguida. Então você vê que você começa a dar uma de médico, né? Interpretando gráficos como se fosse, sei lá, um ecocardiograma, um eletrocardiograma, uma coisa assim. Mas do ponto de vista de redes, dá uma interpretada, começa a presumir coisas, entender as coisas da área. É isso, essa foi a parte genérica da nossa aula sobre gerência de redes. Então, até aí é geral. O que a gente não viu e precisa ver é o protocolo SNMP. O protocolo não é novo, vocês estão vendo aí pelo livro do Douglas Mauro, que eu recomendo mesmo, sendo 2001. Deve ter outros mais novos, deve ter edição mais nova, mas eu não vi, eu só conheço essa edição e não tenho nenhum demérito por isso. Lindo, literatura muito boa. Sobre o SNMP, em particular, ou seja, agora vai ver como esse protocolo pode nos dar aquilo que estávamos discutindo até o momento e os limites dele, porque ele não faz toda a gerência de redes como a gente imagina. É um protocolo de aplicação, então não é muito diferente de HTTP, SMTP, FTP, DNS, esse tipo de coisa. Data dos anos 80. As operações são simples. O protocolo em si eu não considero simples, mas as operações são, GET para obter, como no HTTP, e SET, que daí não é como no HTTP, para setar um valor no dispositivo. É mais raro a gente fazer setagem, o normal é mais fazer gets mesmo de leitura de parâmetros. E o que você pode fazer? Né? Medir uma velocidade de uma porta de um switch, medir a quantidade de bytes ou bits que passa num roteador, temperatura de operação de uma CPU, quantidade de processos no computador, quantidade de bytes consumidos em memória, tudo, assim, de certa forma,
dá para dizer que o SNMP ele é uma instrumentação que, em falando de computador, né, olhando para ela como uma instrumentação de computador, ela visa isso aqui, ó. A MIB2, que é uma biblioteca de gerência de computador, e não de roteador, não de switch, não de ar-condicionado, ela dá mais ou menos o que está passando aqui. Isso aqui não é SNMP, isso aqui é proprietário da Microsoft para o Windows. Mas a ideia é você ter esse tipo de objeto, quantidade, percentual de uso do processador, percentual ou quantidades totais de uso da RAM, da swap, da área paginável, não paginável de memória, a frequência de operação do banco do módulo, né? Não estou dizendo que vai dar para fazer tudo isso com SNP, não, mas que a ideia é mais ou menos essa. Para disco também, a ideia é a quantidade de bytes que passam, tempo médio de acesso, aqui é byte, né? Porque o armazenamento é byte, quantidade de espaço livre, quantidade de espaço ocupado, esse tipo de coisa. Para a placa de rede, obviamente, é o que a gente quer também. Eu não estou trafegando nada aqui, provavelmente o Dropbox sincronizando, mas acho que já foi. Já foi. Então, a ideia é dar esse tipo de parâmetro. Não esse tipo de gráfico, mas os números para você fazer o que quiser com os números, entre eles a possibilidade de grafar. GPU, até onde sei, não inclui, né, nessas pretensões. Então, a ideia do protocolo é essa. Padronizar esse tipo de painel que a gente acabou de ver. Quem padroniza é o IETF, eu já falei nas aulas sobre o IETF, mas a entidade padronizou a maior parte dos protocolos da camada de aplicação e transporte que a gente usa, ou se não todos eles. Ela padroniza por meio de RFCs. RFC não é para ser um bicho de 7 cabeças, é apenas um documento escrito em inglês que explica como um protocolo funciona. Procurar aqui, ó. 89 nesse caso, mas já obsoletando a 1067. Vamos abrir a 1067. Deve ser a primeira. Ó, dessa época aí. Então aqui está a RFC do SNMP para quem quiser implementar ela do zero, né? Raramente você vai olhar para ela do zero hoje em dia, mas ó, tem até os designs de comunicação em TXT para suportar a visualização em qualquer plataforma. Os gets e sets, só que estávamos falando. Enfim, é o documento, né? Se você quer olhar do zero e quer implementar, acho que nenhuma implementação é boa, você olha aqui. Mas a maior parte das pessoas vai pegar a implementação parcial já feita, linguagem C, provavelmente vai embarcar num firmware e tal. Então, o IETF é o lugar onde você busca para entender o desenvolvimento desses protocolos como o SNMP. O SNMP tem 3 versões. A 2 é a padrão de mercado. A 1 e a 3 são disponíveis. Eu vou falar totalmente informal aqui sobre isso. Na prática, a SNMP1 realmente é velha, ela tem deficiências de operação e é limitada. A 2 ela é mais completa e ela tem ainda, da versão 1, o sistema de autenticação por comunidades, o que significa que para você ler de um agente desses, basta saber uma senha. Então, se mais uma pessoa precisar ler o agente SNMP para saber como está lá o processador ou a placa de rede, elas vão ter que compartilhar uma senha, uma autenticação fraca. Provavelmente você vai querer botar um firewall filtrando a porta 161 de todo mundo, exceto do gerente de redes. Então, por exemplo, se o gerente de redes está em 9268.1.1 e você vai filtrar fazendo com que somente a máquina 9268.1.1 possa fazer queries na porta 161 UDP de um servidor desses, de um agente desses, né? Porque só a segurança por comunidades não é a melhor mecanismo de segurança, mas o protocolo é simples e uma versão que vai embarcada num dispositivo pequeno, um roteadorzinho de mesa, vai ser sempre a versão 2, 2C ou 1. A versão 3 ela envolve autenticação, ela envolve, se possível, cifragem de dados, ela é mais completa, é mais regulamentada, ela é mais detalhada, ela aceita mensagens onde o próprio dispositivo interpreta informações que a princípio o dispositivo não interpreta nada, ele só cede o valor e a gente interpreta.
No SNMP3 você tem assim a gerência mais completa, mas nada do que eu mostro para vocês, nenhum gráfico daqueles que vocês viram até agora, nenhum software de gerência de redes requer a versão 3. Então ela é uma questão de evolução. Né? Um dispositivo lançado agora em 2018 vai ter SNMP versão 3 ali disponível, mas vai ter a 2 também. Porque a gerência por comunidades, apesar de relativamente insegura, ela é uma prática bastante comum. Você filtra ela com outros mecanismos, como, por exemplo, filtragem de pacotes, né? Ou de datagramas na porta 161 UDP. Bom, então, os gerentes e os agentes são quem no nosso universo? Se você pega um computador, dedica, eu recomendo fazer isso, né? Raramente você vai ter hoje em dia esse recurso assim paradão só para isso, mas um computador ou dois para redundância, onde você vai instalar um software de gerência de redes para ficar ali só fazendo isso, ele se chama NMS, Network Management Station. É o computador que fica monitorando a rede. Vamos lá instalar o NMS. Tá bom, vai pegar um computador, vai instalar o Windows Server, ou Windows, ou Linux, e vai instalar, por exemplo, o Nagios lá, esse computador é NMS. Polling é a ação que o NMS faz em cima do agente. Repito, polling é a ação que o gerente NMS faz em cima do agente, do roteador Wi-Fi, por exemplo. E o trap é o event reporting, quando uma coisa dá errado no próprio dispositivo e ele, por acaso, caso tenha capacidade de dar um aviso, ele vai avisar você que alguma coisa aconteceu. Vamos pegar um exemplo aí de um no break com SNMP. No break, olha como é que ele é. No break, a maior parte dos departamentos de TI tem, né? Então você deve conhecer, caso trabalhe nessa área. Vamos pegar aqui, ó, 5 mil reais. Não vi quantos VA. 4.200 VA. Vai dar para ligar alguns servidores nele. Alguns quantos? Uns 3, 4. Não temos que avaliar a carga dele. Talvez um pouco mais. Mas, ó, um monte de tomadinhas, tomadinhas, tomadinhas. Em algum lugar aqui, camaradas, ó, uma interface USB. Que, se for USB, vai depender de um computador host para monitorá-lo e eventualmente expor a coisa por rede, porque daí o USB por rede é improvável. Mas supondo que isso seja uma interface Ethernet, vamos ver se fala aqui embaixo. Bateria, porta USB, apenas USB. Em sendo USB, ele vai ser mais aquela coisa, vai ligar num computador ao lado e o computador ao lado vai gerenciá-lo. Mas enfim, o NoBreak, ele gerenciável, ele tipicamente tem uma porta de rede, você vai ligar uma porta de rede nele, uma cabo de rede nele, vai fazer query, ele vai ganhar um IP, e você vai poder fazer ações em cima dele, do tipo ler a quantidade de carga elétrica consumida. Ó, aqui no Mercado Livre tem um adaptador para essa finalidade, vamos ver. Ver se aparece algum também. Ó, fonte SNMP, né, bem no break, né? Porque no break você vai ter que acoplar um banco de bateria, sem problemas. Ó, a portinha de rede lá, ó, é por ali que você vai fazer gerência SNMP. Então, se você é da engenharia de computação e quer criar um dispositivo embarcado, já considera adicionar nele um chip 802.3 para rede cabeada, um socket daquele ali. Opa, isso vai poder fazer gerência de rede em cima dele e vai usar esse NMP como protocolo. É isso que é um agente. Ali vai ter um agente rodando. Para a gente saber o que um dispositivo pode nos dar de informação, é exposto uma árvore. Quem já fez estrutura de dados sabe o que eu estou dizendo. Uma árvore é uma estrutura de dados que expõe informação de forma hierárquica, do mais amplo para o mais detalhado, esse tipo de técnicas para percorrer e tudo mais. A árvore SMI, que é a árvore de informações estruturadas, ela não é da SNMP, ela é do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, é da ISO. Então ela é só aproveitada aqui, mas ela existe em outros lugares também. Então é um aprendizado legal. Você vê que tem um nó raiz, que chama de ponto,
ISO 1, org 3, aqui para os lados eu estou omitindo um monte de outros projetos que não são da ISO, são do CCITT, ou feito entre a parceria da ISO com o CCITT, e dá o joint aqui. E temos o org, que é a padronização organizacional. Uma das organizações padronizáveis é o Departamento de Defesa, e um dos projetos do Departamento de Defesa é a internet. Lá eles têm a questão diretório, onde se guarda objetos, pessoas, autenticação e recursos, gerenciamento, que é o que nos interessa, as partes experimentais da árvore gerenciável, então testes são feitos no ponto 3, e se um fabricante decide não querer ser padronizado no objeto gerenciável, ele vai usar SNMP, mas não quer fazer padronizada a implementação, não quer expor uma MIB, uma biblioteca padronizada de gerência, ele vai fazer no private. Ele pode fazer do seu jeito, não tem que respeitar nenhum padrão, ele faz do jeito dele. Então, se você vê que o objeto tem lá ponto 1, ponto 3, ponto 4, ponto 1, ponto 2, ele é padronizado, gerenciamento, o SNMP vai conseguir coletar valor dali. E todo dispositivo que é padronizado vai ter esse acesso por esse número, começando a partir dessa nomenclatura. Se for private, vai comprar um dispositivo lá que é proprietário, que não tem implementação aberta na parte de gerência, ele vai te dar valores proprietários, vamos dizer, um dispositivo que detecta incêndio, mas a fabricante não padronizou no management, vai estar no private, né? Vai ser ponto 4. Significa que daí para cada objeto você vai ter que descobrir como aquele objeto se comporta, né, para cada modelo, ao passo que Windows e Linux estão sujeitos à mesma árvore management. Por isso que eu posso ler e gravar dados de rede do Linux e do Windows com o mesmo SNMP, que justifica esse protocolo como um excelente protocolo neutro com relação à plataforma. Então, a MIB é uma biblioteca. É mais fácil exemplificar do que explicar a teoria, mas é um banco de informações de gerência. Então, se eu estiver pensando, a MIB 2 é um exemplo de MIB de PC. Então, vamos falar da MIB 2. A MIB 2 vai descrever o quê? O que um PC tem para ser gerenciado? Carga do processador? Sim. Então a MIB 2 tem carga do processador. Memória? Faz sentido num PC? Sim, faz sentido. Então está na MIB 2. Armazenamento? Faz sentido? Faz sentido. Então está na MIB 2. Então a MIB 2 é uma MIB de gerência de PC. ATM é um protocolo de enlace. Ele tem a RFC própria, que é 2515. A MIB dele é para gerenciar células ATM, gerenciar eventuais perdas de células, já que o protocolo ATM, para quem já fez aula comigo sabe disso, não precisa desse tratamento normalmente, é um protocolo mais leve, porque ele presume um meio físico mais estável. Já Frame Relay, que foi mais antigo, tem a ver com meios físicos bastante sujeitos a falha. Protocolo mais complicado, tem mais objetos gerenciáveis, o BGP, usado em sistemas autônomos, tem um monte de objeto gerenciável. MIB de banco, RDBMS, né? Relational Database Management Server, ou vai ter algo assim, posso estar enganado, a sigla, me desculpem se estiver enganado, mas é sigla de banco de dados, e ela tem uma MIB própria, o correio eletrônico tem uma MIB própria, que faz sentido para cada um deles. Por exemplo, num banco, a quantidade de queries por segundo, o tempo de resposta de uma query, quantidade de, sei lá, de operações que aconteceram, quantidade de tabelas que existem no banco, o nome das tabelas, tudo mais, por MIB, por SNMP, não por SQL. Um servidor de banco de correio eletrônico, né, mail, vai dizer quantos e-mails são mandados, quantos e-mails são spam, quantos e-mails foram negados, quantos e-mails tiveram falha por problema de cota. Tudo que fizer sentido a respeito de um protocolo vai estar na MIB para ser gerenciado ali. DNS, quantidade de queries que foram respondidas com sucesso, queries falha, queries que são do próprio servidor DNS, está hospedando o próprio domínio, queries que são de redirecionamento para fora, de resolução do nome externo. Tudo isso são MIBs possíveis, né? Eu não conheço todas, mas a MIB 2 da RFC 1213 me interessa muito. E aí as MIBs do BGP interessam muito e tudo mais. Também a MIB 2 é a host MIB, a MIB do computador. Tá aí, ó, tudo que ela dá. É exatamente aquilo que eu falava, dentro da mesma ideia, né? Processadores, placa de rede, memória RAM, disco rígido, todos os objetos normais de gerência de um host. É a host MIB, a MIB 2, que é implementada no Windows e no Linux.
não no break ou num ar-condicionado ou coisa do tipo. Eu não vou falar de RMON nessa aula. O RMON ele é um protocolo de Remote Monitoring. Tem duas versões. Ele vai um pouco além, ele permite que o dispositivo faça próprios cálculos. Ele estabelece limiar, por exemplo, se eu fosse monitorar um corpo humano por SNMP, eu que estou monitorando tenho que decidir que 39 graus é febre, que 36 graus é bom, que 35 graus é hipotermia, que 40 graus é uma febre perigosa e 42 é uma febre fatal, né? Algo assim. No RMON você pode abastecer esse tipo de limiar à sua vontade no agente. O agente te avisa quando o limiar foge. Então, ele é mais inteligente, mas ele gasta mais processamento e ele não é necessário, porque hoje em dia ainda faz sentido concentrar esse tipo de decisão na ferramenta de gerência e não no objeto gerenciado, já que se você quiser mudar esse parâmetro, você muda na ferramenta uma vez, aplica para todo mundo. Ao passo que se você quisesse alterar isso em 80 roteadores, ou em 80 access points, você teria que fazer o login nos 80 access points. E é isso, de parte básica. A primeira parte desse LMP, são 3 partes desse LMP, a gente já viu, são um total de 4 aulinhas hoje, a gente já viu a visão geral e vimos o básico desse LMP. Agora a gente vai ver detalhes, vai andar naquela árvore adentro. Né? Pegar aqui ó, a segunda parte de SNMP, a terceira aula desse vídeo. O SNMP utiliza User Datagram Protocol, que é lá o DP da RFC 768, não tem conexão, mesmo motivo do DNS. Quem sabe por que o DNS não usa TCP? Por pura questão de escala. Né? Não é que o DNS e o SNMP não precisam de integridade, eles precisam, mas abrem mão da integridade em favor do desempenho, na expectativa de que qualquer falha da camada de transporte, a camada de aplicação vai dar um retry, uma retentar, e vai resolver por conta própria. Então, o erro típico de SNMP é timeout, quer dizer, eu pergunto, o roteador está vivo? Normalmente ele responde que sim. Roteador está vivo? Está vivo? Está vivo? Depois de tentar 3 ou 4 vezes, presumo que não está, porque não está me respondendo. A isso a gente dá o nome de timeout, tempo esgotado, da tentativa. Né? Típico, não é a única opção, mas é típico. A SNMP tem o conceito de comunidades, já expliquei brevemente antes. As comunidades elas podem ser só de leitura e gravação, ou trap, onde o dispositivo vai avisar da anomalia, mas o normal é leitura somente para fazer polling, é o que eu faço, eu não faço leitura escrita, a não ser num switch. No switch é importante fazer leitura escrita pelo seguinte, se eu estou cuidando de um switch que está lá em Florianópolis, eu estou em Itajaí, né? E eu quiser desligar uma interface remotamente, eu não vou até lá. Eu vou dar um comando read-write, ou write, dizendo set interface 20 down, né? Desligar ela por SNMP. E aí, ou por comando do próprio switch também, né? Se quiser fazer login lá no iOS, no sistema operacional do switch fazer isso, pode fazer também. Ou na interface web dele, mas o SNMP dá essa opção, isso que importa. Padronizada, né? Se eu tiver switches Cisco, Enterasys e Juniper, sei lá, ou outro fabricante qualquer, por SNMP eu faço nos 3 com o mesmo comando. Nos roteadores proprietários, fazendo login por interface, eu estou sujeito a cada implementação. Assim como usar Windows e Linux envolve comandos diferentes, geralmente para a mesma coisa. Então a string padrão é public, o que dá mais ataque aí na internet no protocolo SNMP é você sair varrendo hosts na porta 161, vendo se eles atendem uma query public. Aí você invade, né? Então você troca esse nome public por alguma coisa melhor, ó, tipo isso aqui, do W até 32, só para dar a entender que é mais difícil assim, mas dá para capturar isso por captura de tráfego, então também tem que cuidar dessa questão. Tem que cercar bem os hosts que podem fazer queries, porque daí por mais que o cara saiba a community, você está filtrando no nível do firewall e a pessoa pode saber e não vai conseguir usar. Olha só o que a gente quer, ó. Um OID, um Object Identifier, ele tem o ponto 1, ponto 3, ponto 6, ponto 1, ponto 2, parte padronizada, e aqui vai adentro na árvore SNMP. Então até aqui é OSI, padronizado, e aqui vai adentro nas particularidades do protocolo SNMP.
Também pode fazer por nome. Eu não mostrei como é que faz por nome, porque às vezes esse pode ser um motivo de falhar uma query. O meu utilitáriozinho ali pode não saber lidar com os nomes, mas .iso, .1, .org, .3, .dodge, .6, internet 2, management 1, MIB2, 2, interface 2, né, iftable 1, ifentry 10, ifinoctets 1. Então, eu posso ter me enganado aqui levemente na correlação, mas ela bate, ela tem que bater. Isso, e ela dá, então, a resposta de quantos bytes passaram ali. E esse é o nome completo. Se você já está com a gente e o gerente sabendo que essa parte ISO, DORG, Dodge Internet Management, MIB2, né, é sempre igual, vai lá para ifmib, dois pontos, if in octets. Então tá aqui, ó, ifmib, if in octets.1. Você está resumindo todo esse nome aqui em ifmib. Se você tiver ajustado tudo bonitinho, vamos dizer assim, teu agente sabe lidar com o nome relativo, teu gerente também, vai funcionar igual. Eu gosto de usar o nome inteiro. Na verdade, eu uso o número, mas os 3 métodos têm que funcionar. O nome dessa sintaxe aí é a ASN1, né? É o nome da sintaxe, está lá no protocolo. E o encoding é o BR, não é ASCII, não é o TF8, é BR, que é usado na camada de apresentação do modelo de referência OSI, para quem tiver quente aí no estudo de redes, a apresentação, não do modelo híbrido, do modelo 7 camadas, é ali que é feita essa codificação. Tá aí a mesma explicação, olhando de novo para a arvorezinha. Acho que já fiz, pode dar uma pausa se quiser olhar com detalhes, mas é a mesma história já repetida. E aqui, continuando a SMI, a gente tem então bom, mesma coisa, né? A sub-árvore que nos interessa, começando em Internet Management. O tipo que a gente usa normalmente é string para denominar objetos de inventário, por exemplo, marca modelo, o local onde está instalado é string. E tipo inteiro para ler bytes de interface de rede. Mas se você tiver outros tipos de dados, como por exemplo, tipo IP address, tipo network address, então, aí é um tipo específico, não vai como char, nem série de chars, nem string, nem nada. Vai como tipo IP. Desculpe, isso daí já prevendo, então, o tipo específico também, porque tem limites bem documentados, é fácil de fazer. Time ticks é o tipo de tempo, isso é importante, né? Que a medir uptime de uma máquina vai dar em time ticks, então vai servir time ticks ao invés de string com data e hora para ter que fazer parsing. E tem outros tipos que são apontadores para subtipos, tipo subárvore, para daí te dar um vetor como resposta e não um objeto final, enfim. Tem esses detalhes aí para quem quiser usar. Você pode expandir a SMI com novas MIBs, acho que agora você já está entendendo o que significa, usando tipos novos, né? E aí tem a descrição dos tipos novos, são detalhes, eu não vou... é uma tarefa de mestrado, pelo menos aqui eu fiz, expandir a árvore desse tipo, por enquanto na graduação é apenas usar e saber usar. E só uma revisão da SMI, mas em essência é isso. Estamos caminhando para a última parte, então para quem está aí até agora, bom, ótimo que continue internado, não cansou, não desligou ainda. Temos só que ver aqui, ó, 8 ou 9 slides de uma visão mais precisa da MIB2, visando detalhamentos de gerência de hosts, então. Aí tem todos os detalhes, você vai ver quando você caminha com SNMPB, que é aquele programa na prática que varre o host que você instalou lá na experimentação prática, você vai ver que é exatamente isso que aparece lá. Sendo que a gente ficou na System e na Interfaces, né? São as duas que a gente trabalhou na prática. Aqui está a árvore expandida, então. A gente mexeu com ponto 1, ponto 3, ponto 6, ponto 1, ponto 2, ponto 2, ponto 1 e ponto 2. Foi aqui. As outras não. O Windows adiciona, por exemplo, os programas instalados no Windows aparecem aí dentro de System também. Eles podem, assim como no painel de controles tem aquela árvore que te permite remover programas. Essa árvorezinha aqui, no Windows 10 é nesse estilo, mas tem aquela outra. Essa listinha de programas instalados aqui, você pode obtê-la por SNMP, é uma coisa que a Microsoft
o agente da Microsoft botou também, né, expõe, faz uma listinha em TXT, em texto, equivalente a essa, e aí tem a sua particularidade de funcionar. Então ela fica aqui dentro de System. Mas interface é o que dá a gerência de bytes. Então aí tem os grupos todos, com ênfase para esses dois, eu já falei bastante sobre eles, vou deixar assim para vocês darem uma lida, entender mais detalhes, posso responder em questionamentos, né, mas eu acho que já ficou relativamente clara essa explicação. Aqui, claro, que obviamente eu só falei e não expliquei. Você tem as operações get, get next, get book, set, get response, trap, notification, inform e report. Usamos o get para pegar um único objeto. O get next é interessante que é o seguinte, você pede o objeto 1, ele retorna o endereço e o valor do 2. Por quê? Porque percorrer a árvore é dinâmico. Quer dizer assim, o meu computador tem a interface de rede na interface 3. No teu é a 4 que a gente quer monitorar. No seu vizinho é a 5. No meu experimento foi a 11. Então, se você pede get next, você vai descobrindo como a árvore é, enquanto sonda ela. Então, se a árvore é desconhecida para você, a instância, né, a parte dinâmica da árvore, não a parte fixa que é padronizada, mas a padronização diz assim, vai até interfaces. Onde fica dinâmico? Cada computador tem um número diferente de interfaces. Então, o meu tem 11. Então, ou mais, né, umas 25, tem um monte de interface virtual. E aí a 11 é que nos interessa. O getNext permite que você, perguntando pelo item 1, receba o item 2. Perguntando pelo 2, receba o 3. Aí você percorre a árvore. GetBook é um monte de getNext. Então, quer dizer, se você pede pela 1 e eu tenho da 1 a 25, vai ser como fazer getNext da 1 a 25. Então, pega o book todo. Quem lida com JavaScript ou com outra programação orientada a objetos, mas JavaScript em particular, ou JSON, já consegue imaginar a mesma coisa. Pega um objeto, vê a lista estática como uma classe, os objetos como instância dessa classe, da mesma forma. O set dá uma alteração. O getResponse é o seguinte, eu dou um set, desliga a interface 3. Vou receber confirmação? Não, porque o protocolo manda um datagrama UDP e fim de papo. Não existe comunicação dialogada por UDP, né? Pediu, levou, e nesse caso ainda, o set ele dá uma ordem, é como dizer assim, apague a luz para você. Mas você apagou a luz, tem que perguntar. Então, o getResponse é perguntar se uma coisa aconteceu com sucesso. Precisa ter uma query de getResponse para ter isso, senão a gente não teria como saber se deu ou não deu certo. Ou teria que dar um get na interface, mas o getResponse te dá a resposta de se aquilo aconteceu ou não. Então é mais depurável. Os outros são tipos acessórios, né? Aparece na versão 2.3 somente. Isso explica o que eu queria dizer no começo, quando eu dizia que o SNMP1 era bem mais básico. E dá para dizer para vocês que eu vivo tranquilamente com getNext só. Né? Set raramente. Quando eu estou manipulando switch, set. Aqui está o desenho da coisa. Então, o NMS pergunta, o SNMP get. Né? Vocês já viram eu fazer isso numa outra aula, mas fica aí a dica, ó. SNMP get, para quem já instalou no seu Windows ou no seu Linux, roteador, o nome do host, a community, que normalmente não vai ser mais public, .1, .3, .meio, .1, .2, .1, .1, .meio, .0. O NMS faz a query, o agente é um software rodando no roteador e me responde system.syslocation.0, que é a instância, uma instância só, uma instância 0. Brusque SC Brasil, que é o exemplo que eu usei aqui numa aula em Brusque. A getNext, ela não achando a ocorrência pede, ela pega a próxima. Então ela funciona assim. E o SNMP walk é um comando que usa o getNext. E aí você pede a coisa system, ele vem com todas as entidades do getNext, rodando aqui como um getBook, no caso, né? Tem a operação getNext e getBook rolando aqui. E aí a tabela inteira vindo por SNMP book get. Então vem um monte de respostas para uma pergunta. Eu talvez não tenha ficado claro, mas o SNMP walk me deu aqui uma subárvore. A ordem é lexicográfica, né? Você leva em conta a posição da árvore que você pergunta como ponto de partida. O book get deu aqui a sys do Descry completa e a if in octets completa e a if out completa. Então ele pegou seções.
Isso é legal. Pedaços, né? Completo quer dizer assim, só os if in, if outs, só os descriptions, mas todas as instâncias desse subgrupo de argumento de pergunta. A operação set rolando aqui, então, ó, eu estou dizendo assim, notem que quando eu fiz isso na aula prática, a gente ajusta o syslocation por um arquivo texto lá no servidor. Aqui não, eu estou dando um snp set, dizendo que a localização desse roteador é Brasil, deveria ter ser mais específico, mas enfim, Brasil, dou um snp set, pego mando gravar essa operação e depois consulta lá de novo. Claro que eu podia ter pego aqui por parâmetro getResponse se a operação foi feita com sucesso, mas eu optei por simplesmente perguntar qual é o novo syslocation e percebi que ele mudou de nada para Brasil, indicando que o comando deu certo. GetResponse, então, tá aí a explicação, né? Pega se deu tudo certo, no error, vem 0. Deu too big, né? Significa que você mandou um parâmetro maior que ele pode processar. Deu a falha de tradução de nome no 2, deu o valor inadequado para a máscara esperada no 3. Read only, você está tentando gravar numa coisa que não pode ser gravada. E erro genérico é outra coisa, né? Outro tipo de erro, que o agente não pode deduzir por conta própria o que foi. Então, e ainda tem esses outros tipos aqui embaixo. Mas você vê aí, então, que é aí que você pega o tipo de erro e não se deu se a operação deu certo e não qual é a operação, qual o valor dela. E na operação trap, você não está fazendo nada como NMS, né? Você é o NMS nas figuras, o gerente, e simplesmente, pum, ó, cair. Né? Então, é bacana fazer isso, mas geralmente na prática eu não vejo acontecer. É isso, amigos. Ficou aí o último slide com operações de notificação, informe e report, mas são detalhes de notificação de evento, aquele tipo de coisa que vai gerar um log em cima das operações do seu agente. A operação inform, então, apenas para coordenação de informações entre gerentes, ou então para você poder, sei lá, disseminar informações de notificação, informações que não são erro, né? Que não são falha, propriamente dita. E você tem, então, aí um cenário teórico, com fundamentação, agora um mini curso da SNMP inserido na aula de redes para sustentar qualquer necessidade que você tenha no futuro de fazer gerência de redes. Eu acho que ficaram algumas questões em aberto. Se você tiver mais dúvidas ou dúvidas mais óbvias do que essas que eu deixei de explicar, pode questionar aí no campo de comentários que eu vou procurar responder, tá? É isso. Vamos encerrar por aqui. Desejo bom estudo e dou aquela garantia a vocês de que saber essa área, se você mesmo você não quer usar SNMP, quer fazer gerência de redes com outra instrumentação, é bastante valiosa. Tem carreiras bastante interessantes aí para seguir nessa, tá bom? Valeu, até mais.